Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mãe Pode Tudo, o episódio de número 7 com a doutora Letícia Ferrarini, advogada, direito de família, mãe do Felipe, de 6 anos, e do Rodrigo, de 4. Seja bem-vinda, doutora. Que honra, doutora, tê-la conosco. A honra é toda minha. Muito obrigada, gurias, por esse convite. Eu espero, de alguma forma, poder fazer uma conversa bem bacana aqui com vocês. Vamos hoje abordar assuntos que eu acho que interessa muito, principalmente aquelas famílias que são separadas, né, doutora? Que são os pais, as mães, como definir a guarda das crianças, como definir a divisão ali das crianças. Esse é um assunto que surge muita dúvida, né? No momento em que a mãe e o pai se separam. Essa é uma pauta tão importante. E nós aqui falando entre mães, mulheres, né, num programa que justamente se propõe a isso, a trazer pautas que são importantes para as mulheres. E quando a gente pensa no direito de família e nesses desdobramentos da vida real, justamente a gente fica tentando entender, né, como, afinal de contas, que algumas questões que fazem parte da realidade vivida, quando os problemas surgem, como é que eles podem ser resolvidos. Então, sim, né, como advogada atuante exclusivamente nessa área do direito de família, o que a gente vivencia é isso, tentar entender um pouco e muitas vezes trazer informações de como que as coisas devem ser regulamentadas, sempre visando o melhor para os filhos, né? Esse é o nosso desafio, esse é o desafio e eu tenho certeza absoluta que todas as mães que aqui nos ouvem têm isso como seu objetivo maior de vida, que é fazer o melhor para os filhos. Mas quando os problemas e os desafios surgem, são essas dúvidas que nos vêm e que nós certamente poderemos falar aqui, né? Questão da guarda, questão dos alimentos, a questão da mãe retomando ou saindo do mercado de trabalho. Você sabe que uma das questões que chegou até o nosso programa aqui, as mães sugeriram o teu nome, inclusive, porque muitas delas acabam deixando de lado a sua vida profissional, para, enfim, enfrentar um dos maiores desafios e viver uma das maiores maravilhosidades da vida de uma mulher, que é a maternidade, né? E viver na plenitude este momento. No momento da retomada ao mercado de trabalho, essas mulheres podem encontrar muitas dificuldades. E muitas vezes o relacionamento com o pai da criança já se extinguiu, né? E se torna uma dificuldade ainda maior, né? Exatamente, porque a valorização daquele período que aquela mulher entregou para cuidar exclusivamente dos filhos, muitas vezes ela não é vista como um trabalho, ela é vista como algo superficial, né? Como é que o judiciário vê isso? Como é que são os encaminhamentos da área do direito de família são definidos nesse sentido, né? Na vida da mulher e impactando também na vida dos filhos, consequentemente. Essa pergunta é muito importante. E nós sabemos que a maternidade muitas vezes é algo tão desejado e tão esperado para uma mulher, assim como nós também sabemos que a realidade da vida às vezes nos impõe alguns desafios, como, por exemplo, uma criança que tem alguma necessidade especial, alguma demanda específica, e é natural que a primeira pessoa que abdica de tudo em prol da sua cria é a mãe. E nem só por desafios, mas muitas vezes por estar vivenciando de forma intensa o maternar. E muitas vezes pelo próprio arranjo do casal, da conjugalidade, acaba se estabelecendo este acerto que nós dizemos, que justamente é isso, a mãe fica em casa cuidando dos filhos, ou cada vez mais diminui o seu potencial profissional, porque naquele momento de vida ela se dedica à prole, à família, aos filhos. Nessas situações, e sobretudo quando termina o casamento, a união estável, a questão toda que se coloca é: e agora? O que essa mulher vai fazer? Não é? Porque uma coisa é certa, os filhos têm indiscutivelmente o seu direito a receber os alimentos, o pensionamento do pai, de acordo com o padrão de vida desfrutado por aquela família. Mas e esta mulher? Porque quando o casamento vai à ruína, muitas vezes aquele homem provedor se nega a continuar sendo, especificamente com relação à sua parceira, a mulher. E na vida real o que acontece é dizer: te vira, vai trabalhar. Como é que essa mulher vai se reinserir no mercado de trabalho? Porque isso não acontece de uma hora para outra. Não acontece num piscar de olhos. É uma construção, né, doutora? Qualquer carreira é uma construção. Então, hoje, respondendo pontualmente a tua pergunta, Lisier,
Realmente o judiciário é bastante sensível a esta questão que diz respeito ao afastamento da mulher, sobretudo na maternidade, do mercado de trabalho. E aí fala-se em alimentos temporários, num período que via de regra é em torno de 2 anos, que seria um período que se impõe ao homem provedor também o alcance de auxílio financeiro a esta mulher, para que ela tenha condições de se reinserir nesta nova realidade, que é de uma mulher separada com os seus filhos. Independentemente do compartilhar a guarda das crianças, que esta É como se fosse uma pensão para ela. É uma pensão alimentícia temporária, que visa esse período de se reestabelecer. E cada caso é um caso. Nós costumamos trabalhar no direito de família, que o direito de família é o direito do caso concreto. Uma coisa é uma senhora com 65 anos que nunca trabalhou pedir alimentos. O dela certamente será um pensionamento que nós chamamos de vitalício, se ela não tiver patrimônio suficiente para garantir a sua subsistência. Agora, imaginem vocês uma mulher de 30, 35 anos, que está há 5 anos, 7 anos se dedicando aos filhos. Ela precisa de um período para se readaptar, para se reinserir. Então, sim, esse pedido é possível que seja feito de forma judicial e haverá uma decisão judicial que, analisando o caso concreto, independentemente do pensionamento dos filhos, fixará a pensão para a mulher, que este pensionamento é com um tempo certo. 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí depende muito da mulher, do que ela fazia anteriormente. Da idade da mulher, da profissão. Imaginem vocês uma mulher que tenha terminado a faculdade de Direito, mas não passou no exame de ordem. Ela precisa de um período para conseguir passar no exame de ordem e depois começar a trabalhar. Com certeza. Uma mulher arquiteta, a gente sabe que ela pode trabalhar, mas não é assim que ela vai abrir um escritório de arquitetura, uma dentista, né? Uma profissional autônoma, uma jornalista. Então, sim, o juízo vai analisar o caso concreto. Mas é importante que as mulheres saibam que existe esse direito, né, gurias? Mas que não é fácil. O judiciário, esses dias eu falando com uma juíza, eu disse para ela, doutora, a senhora talvez tenha tido uma situação, é uma mulher inteligente, privilegiada com a sua inteligência, passou num concurso público, tem estabilidade, mas nós estamos tratando aqui de uma situação específica de uma mãe arquiteta, que há 8 anos não desenvolve nada. De um dia para o outro, porque o seu marido se apaixonou por uma mulher mais jovem e resolveu pôr fim ao casamento, e ok, está no direito dele, na liberdade dele. O fato é que essa mulher não pode, de um dia para o outro, dizer, vá trabalhar. Tenha os teus clientes de arquitetura para o próximo mês. Até porque, doutora, muitas vezes o próprio marido sugere que a mulher deixe, abandone o seu posto de trabalho, a sua profissão, para cuidar da prole. Lisier, esta é uma realidade muito comum. Há homens e homens. Há muitos homens que preferem as suas esposas em casa, cuidando dos filhos, sendo por eles e tão somente por eles sustentadas. Sim. É o controle do poder do dinheiro, do poder do comando, e muitas vezes homens que até são controladores, ciumentos. E é um tipo de violência isso, não é, doutora? É uma forma de violência se esta mulher faz isso à revelia da sua vontade. Na medida em que há mulheres, e temos nós amigas assim, que fazem isso de bom gosto, de bom grado. Que não se importam com o que estão vivendo ali. Uma escolha de vida. Que vivem felizes, mas dependem do homem, porque querem. Muitas vezes também, né? Estabelecem essa relação de dependência e sentem-se assim felizes. Dedicadas ao maternar, ao marido, a cuidar da casa, de toda a estrutura, independentemente de ter condição econômica ou não. Porque há realidades e realidades, Com certeza. né? Há situações em que a mulher deixa de trabalhar porque o marido tem uma condição tão boa e que ela prefere ficar dedicada à prole. Há situações em que, por exemplo, uma mãe que tem gêmeos, que colocar 2 crianças na escolinha às vezes é mais caro do que o seu salário de secretária. E aí acaba também havendo um ajuste financeiro do casal. Essas realidades é que devem ser consideradas no momento de se avaliar. Agora, nós aqui como mães, e as mães que estão nos ouvindo sabem disso, e nós costumamos falar muito desse assunto também nos processos, que é aquilo que a gente chama de trabalho invisível da mulher. Seja a mãe que exerça a atividade profissional, como nós,
Ou Ou aquela que cuida está de em casa. O fato é que antes de chegar aqui, eu deixei meu filho na escola, eu já fiz o tema de 1 de manhã, eu já levei o presente da amiguinha que vai ter aniversário às 3 da tarde, eu já arrumei a roupa que ele vai jogar futebol depois. Essas questões de leva, busca, pensa na atividade, na sua maioria, elas são gerenciadas pela mulher. É um trabalho invisível. Esse é o trabalho invisível da mulher. Da mulher. E nós costumamos trabalhar isso nos processos judiciais, a gente chama de economia do cuidado. Porque numa situação em que a mãe também desempenha atividade profissional, e aí se estabelece uma guarda compartilhada, que hoje é a regra, os filhos poderem permanecer com o pai e com a mãe, E as decisões decidirem em conjunto. Mas e quem que leva na escola? E pergunto, quando a criança fica doente, quem que não vai trabalhar? O pai ou a mãe? Acho que em 100% dos casos é a mãe. Um podcast. É impressionante, assim, realmente. Tanto que até na hora da entrevista de emprego, eles perguntam pra mulher, com quem vai ficar teus filhos se ficarem doentes? Mas e pro homem? A gente conversou nisso no podcast com o Pedro. Exatamente. Quem é que vai ficar com a criança? É a mulher, né? A maior parte... E não perguntam isso pros homens, né? Numa entrevista de emprego. Com quem que vai ficar tua filha? Ele mesmo se questionou sobre isso. Por que não me perguntam isso? Porque eu também tenho papel de pai, eu também tenho meus deveres de pai. Por que eu não posso ser a pessoa também que vou buscar a minha filha na escola pra levá-la na pediatra, se for o caso, ou se acontecer alguma coisa? Normalmente, a própria escola já liga pras mães, né, doutora? Já liga direto pra mãe. Então, porque é a mãe que vai dar essa assistência. E a própria criança tende a chamar pela mãe por ter esse vínculo, assim, de... Claro que também existem os pais que são porto seguro, enfim, mas há uma tendência da criança chamar pela mãe nesse momento de... Quando cai, por exemplo, na escola, ou tem alguma coisa. Sim. Mas, doutora, eu me referia, quando eu falei em violência, eu me referia ao uso do poder econômico por parte do homem no momento da separação, né? Porque ele tende a dizer isso, te vira, vai trabalhar, né? Vai em busca, então, do teu recurso. E isso não é uma violência física, mas pode ser uma violência, assim, verbal, porque a mulher, ela sabe o quanto ela se dedicou e ele sabe também do acordo que foi feito ou durante o casamento. E do nada, simplesmente lava as mãos e abandona aquela pessoa que depende integralmente dele. Então, de que forma também que isso a gente pode caracterizar como um tipo de abuso, de violência mesmo em relação à mulher? Porque não é só violência física, né? A violência verbal também talvez seja uma das mais... que tenha maiores consequências também. Porque uma mãe feliz é uma mãe que cria filhos felizes. Agora, uma mãe que está em depressão... mal, deprimida. Exatamente. Essa mãe, que tipo de crianças essa mulher vai criar? Uma mulher que tá totalmente, né? Então, assim, todo esse aspecto também em relação aos filhos. Lamentavelmente, acredito que os homens não tenham essa visão global. As mulheres têm muito mais, assim. Os homens não veem o mal que eles fazem no momento da separação ao atacar a mãe dos seus filhos, né? Porque é a mãe que, no final das contas, assume todas as responsabilidades, né? Não em 100% dos como casos. Exatamente, essa é uma dúvida que eu passei por um processo de separação, entrei com um pedido de alimentos pro Antônio, mas e como é que fica em relação à guarda? O que seria? Explica pro pessoal o que é a guarda compartilhada, porque existe muito essa dúvida. Tem a pensão, tem a guarda compartilhada, tem a guarda total. Como é que funciona isso? Vamos lá. Então, assim, a Lisiê primeiro traz para nós aqui uma questão que é tão crucial, que é a questão da violência que pode estar incrustada num relacionamento, não é? E quando nós pensamos em violência, muitas vezes a gente pensa na violência física, naquela situação clássica aí que sim existe. E não há classe social, não há grau de instrução. Seria até a Lei Maria da Penha, né, doutora? A violência, ela está inserida nos contextos conjugais, qualquer que seja a classe social ou o grau de instrução dos envolvidos. É uma realidade muito triste. Quando nós falamos em violência no âmbito doméstico, nós temos uma lei que protege a mulher. É a Lei Maria da Penha. A mulher vítima de violência, ela poderá se socorrer indo diretamente a uma delegacia, ela não precisa nem de advogado e ela poderá pedir medida protetiva para ser protegida daquela situação. E vejam, quando nós falamos em violência pela Lei Maria da Penha, não é apenas a violência. A violência verbal física, também. A violência psicológica e patrimonial também está prevista nesta mesma lei. Porque há situações, sim, gravíssimas de violência psicológica, violência emocional, de humilhação, e os filhos assistindo a isso. Então, há hoje uma sensibilidade
do legislativo, do judiciário, das delegacias da mulher, que realmente considera a existência da violência psicológica como uma forma de violência tão ou mais grave que a violência física. Então, é possível, sim, por exemplo, pedir medida protetiva, que é uma forma de afastamento, de impedir que este homem faça contato por Instagram, por WhatsApp, por telefone com esta mulher. Não é apenas a presença física. Que é o meu caso. Eu não tenho contato com o pai do Antônio. O Antônio tem contato com o pai dele, o Antônio vê o pai dele, mas eu não tenho contato. Eu pedi, eu tenho medida protetiva. E esse é um ponto, doutora, que eu quero muito aproveitar essa tua fala para as mulheres que vivem isso não terem medo de ir à delegacia solicitar essa medida protetiva. Porque eu vejo que eu nunca tive medo. No momento em que eu sofri violência verbal, eu fui. Mas acho que existe um Eu fui porque eu me senti acolhida, eu me senti, não foi nem acolhida. Naquele momento em que eu passei pela situação, eu me senti oprimida, sabe? Eu fiquei com medo e eu falei, não, calma aí, eu não vou deixar isso acontecer. Né? Então, eu me afastei e isso serviu muito, não para ele não ver o Antônio, e sim para que ele não tenha contato comigo. Então, tudo que é relacionado ao Antônio, eu trato com a avó do Antônio. E não com o pai. Mas o Antônio vê a criança normal. Então, mulheres, é muito importante porque vocês não tenham medo de solicitar. Eu acho que não é nem medo, né, doutora? Tu com certeza tá mais acostumada com isso, assim, mas eu acho que as mulheres têm até vergonha de se submeterem, talvez, durante algum período, por aquele tipo de situação. E no momento que chegam para relatar, são situações tão tremendas, tão horríveis, que eu acho que elas sentem constrangimento também de dizer, olha, eu passei por isso, e passei por isso mais do que um tempo que talvez fosse o necessário, né? Então há um constrangimento muito grande, porque a sociedade, as próprias mulheres também julgam. Nós somos uma sociedade muito conservadora, né? Uhum. Há um constrangimento, há um sentimento de culpa, há um sentimento de pena que a vítima muitas vezes tem daquele que lhe ofende. Então, vocês imaginam que esse é um ambiente patológico. Uhum. E eu sempre digo para as minhas clientes mulheres, para os meus clientes homens, muitas vezes nós, adultos, nos acostumamos a um relacionamento tumultuado e talvez aquela beligerância, aquela hostilidade que existe na relação conjugal, ela às vezes tem um certo alento lá no momento da intimidade do casal, na vida sexual. Muitos casais que têm um relacionamento conturbado se mantêm casados em função da vida sexual. Aí eu digo que a grande covardia é com os filhos. Porque se tu, adulta, consegues lidar com essa situação, mas ainda assim tu desejas, por uma escolha tua de felicidade, te manter com aquele parceiro, pense nos teus filhos, porque o teu filho não entende alguns xingamentos que tu recebes e que talvez tu já tenhas maturidade e condições de assimilar e dizer, entrou por aqui, saiu por ali. A criança absorve tudo. Esse é o ponto. É o nosso senso de responsabilidade com o modelo de relação que os nossos filhos estão assistindo. Então, é muito melhor uma criança vivenciar a realidade de uma mãe que esteja sozinha, de uma mãe que não tenha o pai com ela, mas uma mãe forte, digna, feliz, com dignidade, Lisier. Este é o ponto, porque este é o exemplo que tu vais dar para o Antônio. Este é o exemplo de mãe que o teu filho tem. E é assim que ele tende a se relacionar quando adulto for. Então, a própria questão do amor próprio, da autoestima, da segurança da criança está diretamente relacionada com o modelo de relação que as crianças assistem. Porque a educação se dá pelo exemplo, né, Diga-me doutora? A gente com quem andas, que eu te direi quem sou, quem és, né? Porque é exatamente isso, as crianças, a gente já falou isso algumas vezes, as crianças são esponjinhas, né, doutora? Elas estão abertas a tudo, e os pais, o pai e a mãe, são um exemplo, são um modelo que aquela criança vai seguir no futuro, né? Então, isso é uma reflexão que nós, mães e pais, temos que fazer, temos o dever, o compromisso de fazer. O que a gente está ensinando para as nossas crias, né? Exato. Que modelo é esse de amor? E eu acho que o amor próprio é um diferencial para qualquer ser humano. Uma pessoa que não se ama, né, doutora, não é capaz de amar ninguém.
A O amor gente só próprio é tudo. consegue dar aquilo que a gente já recebeu um dia. Exato. Né? Então a gente fala o quanto que... Tanto que assim, a gente tá falando disso, é uma coisa tão bonita, né? Falar de amor, de afeto. E só para vocês entenderem que hoje, no direito de família, nós trabalhamos o valor jurídico do afeto. É por isso que hoje tem a figura da paternidade socioafetiva, por exemplo, daquele padrasto que assume o filho da sua esposa, da sua parceira, como se fosse um filho. E mantendo-se o liame biológico e registral que a criança tem com o seu pai biológico, mas a gente diz, o direito deve retratar a vida. E o direito deve acompanhar os fatos da vida. Há 30 anos atrás, nós não tínhamos como falar em paternidade socioafetiva. Porque havia essa coisa sagrada do casamento e que a família recomposta era algo assim visto com olhos de preconceito, com certo estigma. Hoje nós não temos isso. Então, o afeto que tão bem faz para as crianças, para nós, para a humanidade, ele tem valor jurídico também no direito de família, no direito das sucessões. Com certeza. Todas essas questões são levadas em conta. Que interessante Sim. isso, essa frase que a doutora falou, que o direito tem que retratar a vida real, né? Isso. Porque é tão complicado, né, doutora? Isso, há pouco tempo atrás, acho que era muito complexo tu conseguir compreender e transformar, levar para as leis coisas que podem, desdobramentos da vida real. E a vida é muito louca, coisas vão acontecendo, não, né? Com certeza. E essa é uma mudança de paradigma do direito mundial. Né? Então, se nós voltarmos a 100 anos atrás, naquela visão, nós chamamos de uma visão positiva do direito, só era direito jurídico o que estava escrito na lei. Com a complexidade do mundo, das relações da sociedade, hoje há um entendimento no sentido de que as leis, elas devem ser abertas, permeáveis às mudanças sociais. E é por isso que a gente diz que nós temos um sistema jurídico aberto. É a força normativa do fato social. O direito deve acompanhar a vida, porque se ele não fizer, ele se torna obsoleto, precário, insuficiente. Então, há relações como, por exemplo, os casamentos, as uniões homoafetivas, as famílias simultâneas, são realidades da vida. Com E certeza. que se o direito continuar com aquela visão, aquela moral judaico-cristã, fechando os olhos às realidades, o direito não cumpre o seu principal fim, que é garantir, ao fim e ao cabo, a dignidade das pessoas. A nossa Constituição Federal diz que a dignidade da pessoa humana é o fundamento da República. Quando nós defendemos a igualdade de gênero, o direito das pessoas viverem as suas relações afetivas, homossexuais, o direito da pessoa se divorciar. As nossas avós não puderam se divorciar. Sim. O casamento era indissolúvel. Exato. Hoje basta eu desejar que eu me divorcio, porque eu tenho que ser feliz. Que legal. É a busca da felicidade, né? Que Que tanto se bacana. fala no eudemonismo. E isso sempre visando principalmente a felicidade e a convivência familiar saudável dos filhos. Dos filhos. E aí nós entramos na questão que tu perguntaste, né? Que Da é guarda a guarda compartilhada. Pois é, isso é uma dúvida que não só eu tinha essa dúvida, né? Como é que funciona a guarda compartilhada? Eu acredito que outras mulheres também E tenham. o que é, né? Porque tem a guarda unilateral, são dois tipos, né, doutora? Unilateral e guarda compartilhada. Exato. O que difere uma da outra? Só pra gente esclarecer aqui didaticamente para os nossos ouvintes. A guarda compartilhada, ela é hoje a regra, porque se parte da premissa que termina a conjugalidade, termina a relação do pai e da mãe, mas a criança ela tem um direito fundamental de conviver com o pai e com a mãe. E, portanto, compartilhar a guarda significa reconhecer que terminou a conjugalidade, mas a parentalidade deve se manter rígida. E essa é Isso eterna, né? significa que as crianças, que os filhos, sejam eles pequenos ou adolescentes, porque até 18 anos se fala em guarda dos filhos. A guarda compartilhada significa o compartilhamento, como o próprio nome diz, das decisões, da rotina, do cotidiano, de tudo que diga respeito à vida dos filhos. Um equívoco recorrente é que as pessoas acreditam que guarda compartilhada necessariamente significa dividir o tempo da criança. E que, na verdade, é possível estabelecer guarda compartilhada com o pai morando no Rio de Janeiro e a mãe em Porto Alegre. Porque o tempo físico da criança sempre vai ter
de acordo com a lei da guarda compartilhada, uma base de residência. Então, a base de residência pode ser da mãe, mas haverá guarda compartilhada. Vamos mudar de escola? Vamos procurar um pediatra novo? Vamos levar o nosso filho para o psicólogo? Então, esta é a ideia idealizada e é o que se espera do compartilhamento da guarda. E seria o ideal se existisse, na maioria dos casos, o diálogo entre pais e mães, o que muitas Pois vezes... é, isso é uma coisa que dificulta, né, a guarda compartilhada. Por exemplo, no meu caso, justamente por eu ter a medida protetiva, eu tenho guarda unilateral. Porque eu não tenho contato nenhum com o pai do Antônio. Então, a gente não toma decisões juntas. Quem toma decisões sobre o Antônio sou eu. Isso. Então, a tua realidade do pai do Antônio é uma realidade que não permitiu o exercício compartilhado da guarda. O ideal seria que houvesse esse compartilhamento. Então, a regra é quando um casal se separa, a cliente chega no meu escritório e eu digo, olha, tem algo contra o pai da criança? Então, assim, te acalma, separa o teu sentimento de frustração, a tua indignação com o teu parceiro e não use a tua criança como instrumento para punir o pai do Como teu moeda filho. de troca, Como né? moeda de troca, como uma forma de punir pelo fim, pela frustração, pelo recalque do fim da relação. Porque isso é alienação Porque parental, isso né? acontece e muitas vezes pode ser um ato de alienação parental. Mas há sim situações, especificamente quando há contexto de violência doméstica, em que aí não se aplica a guarda compartilhada. E mesmo que seja uma guarda unilateral, isso não significa que não vá se viabilizar, na medida do possível, a convivência do pai com a criança. Então, eu volto a dizer aqui, cada caso concreto é um caso. Com certeza. E vai se analisar de acordo com a relação que a criança tem com o pai e com a mãe. Nós sabemos, né? Nós estamos aqui falando entre mulheres e com um público especialmente de mulheres, mas nós sabemos que sim, eu posso dizer para vocês como alguém que atua diuturnamente com direito de família, que cada vez mais nós nos deparamos com pais que são pais no mais amplo e lindo sentido desta palavra. Que bom, Que né? lindo Pais também é uma isso. evolução da sociedade, graças a Exatamente, Deus. de pais que convivem, então as mulheres também, aquelas que ainda estão para escolher os pais dos seus filhos, né? Tu pode errar o teu parceiro de vida, mas o pai do teu filho é mais complicado. Perfeitamente. Né? Porque é um vínculo que vai ter com a criança Exato. pro resto da vida. Com certeza. E há homens que podem ter sido péssimos parceiros conjugais, Perfeito. Mas e que são maravilhosos pais pais. brilhantes e amorosos. E as mães que tenham grandeza e sabedoria para separar isso. Reconhecer, porque eu sempre digo, que bom que o teu filho se sente amado pelo pai e pela mãe. É verdade. Porque cada um tem o seu papel. E não negar esse direito pro filho, né, doutora, de amar o seu pai. Com certeza. Que coisa mais linda, que coisa boa que é ter um pai, que é ter uma mãe. Independentemente se aquele relacionamento não seguiu dando certo, porque eu acho que deu certo, pode ter dado certo por um período, né, e ok, o amor acaba. Deu certo até onde Tinha que dar. chegou, né? Mas ninguém pode negar esse direito da cria, né, de amar o seu pai e de receber esse amor também. Porque é assim que se forja um ser humano, né, doutora? Mas acho que ficou bem claro, né, sobre as diferenças de... Sim, Eu queria que tu falasse um pouquinho, doutora, sobre o livro que tu redigiu. É autora de um livro que fala justamente sobre essa questão do direito real. Das coisas dos desdobramentos da vida real, que muitas vezes o judiciário acaba não contemplando, ou agora passa a contemplar, com essas mudanças que vem acontecendo, graças a Deus, né? É assim. Então, a Letícia é advogada, também é Letícia muito acadêmica, né? Eu vim do interior fazer faculdade em Porto Alegre, sou filha de professora. É professora. Professoras e sempre tive no meu DNA a vontade de ser professora, né? E tive aí no meu caminho professores incríveis ao longo da faculdade também, mas eu finalizei a minha graduação em Direito na PUC em 2007, certa que eu queria seguir a vida acadêmica para poder ser também, além de advogada, professora. E hoje tu ministra aulas na PUC. Isso, e isso se concretizou. Então, eu fiz especialização em Direito de Família, depois eu fiz um mestrado e o doutorado também, finalizei o doutorado. E toda a minha pesquisa acadêmica, como familista que sou, é na área do direito de família e dentro desse contexto de um sistema jurídico aberto. E que o direito não pode ter preconceitos, regras morais, jurídicas que sejam apenas vinculadas à religião ou a uma moral cristã.
Porque, na verdade, o direito ele deve contemplar a proteção de todos os cidadãos. Essa é para isso que existe o Estado regulando as leis, falando de uma forma, assim, mais didática. E a partir do momento que nós concebemos um sistema jurídico aberto, imaginem que é como se ele tivesse janelinhas abertas para permitir que o ingresso de demandas novas, de situações não antes previstas, possam ingressar no sistema jurídico e receber o olhar protetivo. E quando eu entro neste olhar, nesta perspectiva, neste paradigma inclusivo, nós nos deparamos com uma realidade esta, que é uma realidade que acompanha a humanidade, que é a traição. A monogamia, como princípio jurídico que está lá no artigo 1566 do Código Civil, dizendo que é o dever de lealdade, de fidelidade do casamento. A monogamia, e não é a Letícia que está dizendo, isso basta A que Bíblia nós diz isso, estudemos. inclusive. A monogamia, ela é uma imposição da religião e que tem toda uma questão sociológica e patrimonializada envolvida, não é? E quando Sim. nós pensamos do ponto de vista sociológico e antropológico, há quem diga que o ser humano não é monogâmico por natureza. Sem adentrar nesta discussão, porque renderia outro podcast, Exato. e eu não sou socióloga por enquanto, né? A questão toda é que a realidade de uma pessoa casada manter um relacionamento paralelo e constituir eventualmente até uma segunda família. Isso é um fato da vida. Machado de Assis já escreveu sobre isso e nós podemos dizer Tantas que histórias que a gente escuta, né, doutora? histórias, não é? Até perto da gente, Não, né? de pessoas do leito de morte, assim, que chega a segunda família, assim, né? O cara já... Isso é vida real. Gente, é A impressionante. questão e a grande diferença não é que isso esteja surgindo agora, assim como quando a gente fala na homossexualidade, sempre Exato. existiu. A questão é que hoje o direito, ele olha para essas questões numa visão inclusiva de dignidade. Sim. E aí a questão toda a Lizia me pergunta, o livro que eu publiquei foi fruto da minha dissertação de mestrado e o título dele fala por si. Famílias simultâneas. Pedaços da realidade em busca da dignidade. Família simultânea é uma realidade. Há casamentos em que a própria mulher do casamento sabe que o seu parceiro tem uma segunda família. E esta mulher, sabendo disso e com a liberdade que lhe assiste de pôr fim a este casamento, Ela continua. não põe. Porque é uma escolha dela, Com certeza. de felicidade, de dizer, ruim assim, pior sem ele. Eu não quero ficar sem esse marido, eu não quero ficar sem esse status, eu não vou entregar ele de lambuja para outra. Enfim, são muitas as escolhas que cada um pode fazer. O fato é que a situação da família paralela, hoje, ela é reconhecida pelo direito. Com dificuldades, com muitas dificuldades, lamento. Mas é ainda com dificuldade porque nós ainda carregamos uma visão do legislativo e do judiciário bastante conservadora em algumas questões morais. Agora, aqui como uma operadora do direito, e vejam, eu sou mulher, eu vivo um relacionamento que eu desejo e espero que seja monogâmico. Eu tenho esse ideal romântico de família. Eu estou agora falando para vocês não como mulher, mas como alguém que estuda o direito e a realidade vivida pelas pessoas. O fato é que esta segunda mulher, que eventualmente constitui uma relação paralela, para o olhar do direito, ela não pode ser vista com menos dignidade Do que a outra. que também sabe da existência dela e se mantém. Ambas têm que ter mais ou menos a mesma coisa, no caso, né? O mesmo peso na balança ali. O mesmo peso na balança. Então, quando nós pensamos nos efeitos patrimoniais disso, quando nós falamos em casamento, em união estável, a gente fala numa palavra que é meação. Meação vem de metade, é a divisão patrimonial. E hoje em dia, quando se fala na amante, né, que as pessoas gostam de falar assim com essa pecha negativa da amante, se fala em dividir o patrimônio deste período em que se manteve duas famílias ao mesmo tempo, em dividir-se o patrimônio por 3. Triação. Veja bem, esta é uma questão muito controvertida.
O meu livro trata disso. Depois, na minha tese de doutorado, eu também analisei e estudei ainda de forma mais aprofundada e mostrando a viabilidade jurídica deste reconhecimento. Faço apenas uma ressalva. Quando nós falamos, gurias, numa família simultânea, é a criação de um segundo núcleo doméstico com todas as características de uma família. Uma convivência pública, contínua, duradoura e com essa clara percepção de família. É aquela mulher que vai ao restaurante no fim de semana Com aquele o homem casado. Porque a sua mulher, as amigas dela, inclusive, veem isso, ela sabe disso e ela se mantém casada. É uma escolha de felicidade. O fato é, ninguém pode ter mais ou menos dignidade por conta disso. Doutora, mas em um caso, por exemplo, a formalidade, a formalização daquele relacionamento. E no outro caso, a informalidade, né? Tu diz não. Exato. Porque Às vezes é um casamento formal, Não é um né? casamento versus uma união paralela informal. Mas o nosso sistema jurídico, ele reconhece a união estável como a convivência pública, contínua e duradoura, independentemente de ter uma formalização. Então, é com base nesta cláusula geral, que a gente chama de inclusão, que se reconhece o direito da outra. Veja, não é aquela relação fugaz de um homem que trai com várias. É quando se constitui um segundo núcleo doméstico. E, inclusive pessoal, até com filhos, né, doutora? Inclusive, em muitos casos, e isso contribui para formalizar, para reconhecer essa família simultânea, essa família paralela e os efeitos jurídicos dela. Tinha um jornalista da Globo, muito conhecido por nós, o Arnaldo Jabor, que basta vocês procurarem no Google que tem um texto maravilhoso que é a função social do amante. Ah, eu acho que eu já vou... Há muitos casamentos que sobrevivem graças à existência do amante. E aí alguém, se tivermos aqui um homem nos assistindo, ele vai dizer que bando de mulher que fica falando como se apenas os homens que fazem isso. Não. As mulheres também traem, mas há um dado estatístico mundial. Quem consegue manter 2 famílias são os homens. Nós, mulheres, não conseguimos manter 2 famílias. A gente tem que primeiro encerrar um ciclo para começar outro. E até do ponto de vista do que nós falávamos, daquele trabalho invisível que a gente faz para manter uma família. Exato. O homem consegue, ele diz que vai viajar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e tá lá na casa da outra. A mulher tem o cuidado com os filhos, com a casa, com o trabalho, e isso não se configura. Então, a realidade da Dona Flor e seus 2 maridos é da novela. Sim. Né? Ela não tinha filhos, né, doutora? Ela não tinha Também tem isso, né? Mas a questão da configuração de famílias, né? Então, sim, eu fiz esse meu trabalho acadêmico, é um tema que eu acabo sendo muito procurada como advogada, e a Lisier brincou ali, às vezes acontece isso na hora da morte. É na hora do funeral da pessoa que aparece a segunda esposa. Com os filhos, com o papagaio, o cachorro. Que loucura, né? E acontecia, a gente vê muitos, até casos de novela, assim, de relatos, assim, é bem interessante. Não na morte, mas até perto da gente, né? Exato, tem muitos casos próximos. Tem muitos casos próximos que a gente daqui a pouco a gente não sabe, daqui a pouco a gente desconfia, né? Exato. Mas é interessante esse aspecto, assim, são escolhas de vida, né? E em busca da felicidade, o importante é que as pessoas estejam felizes, e mais do que isso, né, doutora, que as crianças recebam exemplos de dignidade. Exatamente. Que a gente preserve as crianças, que a gente preserve os filhos, porque a educação se dá pelo exemplo, e acho que essa responsabilidade, esse compromisso, os pais têm o dever de ter. Doutora, eu queria falar um pouquinho sobre a tua vida particular, um pouquinho assim. Amiga, vamos cortar um bolinho primeiro? Vamos adoçar um pouquinho nessa tarde. E já aproveitar também pra dar... Eu tava dando uma stalkeada no Instagram da doutora, que é linda, maravilhosa. Sou fã da doutora Letícia. E eu vi que tu pratica atividade física regularmente, né? Faz bike. Então, a gente trouxe um miminho aqui da Companhia Marítima pra ti. Esse aqui, ó. Prender os cabelos. É um miminho singelo, mas é bem legal. Depois tu abre, doutora. E temos mais um presente. Esse sim, eu gostaria que tu abrisse, temos aqui da Maxi Acessórios. A Maxi Acessórios. Eu já posso abrir agora? Por favor. Abra, por favor. A Maxi é nossa parceira. Ela presenteia todos os nossos convidados com semi-joias. Adorei! Olha só, lindo, né? Ficam pra dentro, assim, da orelha, sabe? Lindo, 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 lindo. Ele é todo cravejado.
E são Adorei. peças maravilhosas e se você quiser revender a Maxi, você também pode trabalhar com as semijoias da Maxi Acessórios. E nós temos também a Corujarte. Esse daqui, os teus pequenos vão gostar. A Corujarte faz personalizados. Mimos que são Mimos assim, ó. lindos, né? E É maravilhosos. é tão delicado o trabalho. É verdade. Tão interessante o trabalho da Corujarte. Olha só que Olha coisa só que mais coisa querida. mais Ela fez fofa. uma patrulha canina. São fofinhos ali. Muito obrigada. Ai, vou adorar. Depois a Corujarte vai providenciar mais um mimo. São 2 filhotes que tu tem, né, doutora? Tu tem Dois 2 gurizinhos, um de 6 e um de Felipe 4. E o Rodrigo, né? E a gente agora está servindo o nosso bolos da Tabata, um bolo delicioso. Que tá lá na Zona Sul, mas distribui pra toda a cidade. Já provou, doutora, bolo da Tabata? Já comeu alguma vez? Não. Esse mas- bolo aqui, tu corre um risco agora de te viciar. De te viciar. Nós somos Porque é uma viciadas, coisa né? assim, ó, deliciosa. É aquele bolinho da tarde, sabe? Despretensioso. Bate aquela fominha, assim. Providencia um bolinho da Tabata que você tá... Que, ó, é certeiro. Todo mundo vai gostar em casa. Convidar pro final amigas de pra semana. casa. Ai, Não é uma tem isso, Eu delícia. chego a salivar, porque realmente é muito gostoso. Eu descobri o bolo da Tabata quando eu tava grávida do Vitor, que é meu segundo filho. E desde então passei... Inclusive, eu tinha assinatura. Toda semana eu recebia um bolinho. Que era assim, surtido, sabe? Era surpresa. Então é muito gostoso. Tem o @ aí, Bolos da Tabata, pra vocês seguirem e pedirem o bolinho na casinha de vocês, tá bom? Doutora, fala um pouquinho então da maternidade na tua vida e de que forma essa maternidade impactou ou não No na teu tua negócio, profissão, na no tua teu exercer, né? Na tua atividade profissional. Bem, gurias, eu quando penso em maternidade tenho que cuidar até pra não me empolgar e falar demais, tá? Ai, a gente Porque ama também. Eu digo assim, eu sou a caçula de 3 filhas mulheres e venho de um matriarcado muito forte. A minha avó teve 14 filhos, a minha avó Nossa. materna tem 94 anos e está aí viva, Amém. linda que e bom. forte. Tenho uma mãe muito forte e exemplar, inclusive está aqui em Porto Alegre essa semana comigo. Coisa boa. E eu sempre sonhei em ser mãe. Eu tinha certeza absoluta que eu seria mãe. Eu acho que pelos exemplos que a gente tem, eu me senti sempre muito amada pela minha mãe e eu desejava a maternidade com todas as minhas forças. Uhum. E quando eu resolvi que então eu queria, que eu encontrei o pai dos meus filhos, o amor da minha vida, e isso não foi assim tão cedo, porque com 30 anos eu dei uma mexida na minha vida, assim, e enfim, assumi o meu amor pelo Henrique, que é o meu esposo e o pai dos meus guris. E quando eu decidi que nós decidimos que queríamos ter filhos, eu já mais ou menos sabia que eu poderia ter uma dificuldade, porque eu sempre tive o diagnóstico de ovário policístico. Enfim, o fato é que eu tive que fazer tratamento para engravidar. As 2 vezes. As 2 vezes, não precisei fertilizar, mas foi bem desafiador. E eu, como uma pessoa muito controladora e muito programada, isso para mim foi já o início da lição da maternidade. Que a gente não tem E não tem controle de como absolutamente programar nada, né? E eu nunca vou esquecer, e eu gosto de comentar isso, que a médica de fertilidade que me acompanhava, um dia ela me disse assim: Letícia, seja humilde com o teu corpo. Respeita o teu corpo. Não é uma receita de bolo, né? Uhum. Então, enfim, foi difícil, mas eu consegui rapidamente. E as minhas gestações foram maravilhosas. E eu amei estar grávida, eu amei estar gestante. Tu vivenciou esse período com... Vivenciei, eu me sentia máxima linda, potência. amada, Ai, maravilhosa. que coisa bem gostosa eu fiz isso. tudo, trabalhei até o último instante, fiz exercício até o último instante, fiz tudo que eu tinha direito. E eu sempre tive a certeza que eu seria uma mãezona daquelas, e sou assim mesmo, eu me entrego. Eu materno, o maternar para mim é uma grande satisfação na minha vida, mas eu sempre tive a convicção de que eu continuaria trabalhando, Uhum. né? Eu sempre tive a certeza absoluta que a minha autonomia profissional e financeira, para mim, e isso é para cada um, Claro. para Letícia também é um sinônimo de dignidade. Uhum. E eu me vejo muito melhor mãe porque me vejo como profissional. E não tenho dúvida que eu também me tornei uma melhor profissional Por ter se com a tornado mãe. maternidade. Porque a gente aprende a equilibrar os pratos de forma ainda mais incrível, a gente tem ainda mais convicção. Mais dos garra, nossos né? sonhos, mais garra, mais certeza. E eu lembro que quando eu tive o Felipe, o meu primeiro filho, eu estava já no doutorado. E eu tive um período de licença
Mas eu, em seguida, tinha que voltar a escrever a minha tese, né? E uma tese de doutorado é um filho. É complexo. E eu lembro que eu tinha a sensação, assim, ali no período dos 3 meses dele, que eu tinha emburrecido, né? Eu tinha impressão, assim, e daí eu lembro que uma professora, a professora Denise Fincato, que é uma mãe, mulher, advogada de sucesso, acadêmica, ela disse, Leti, calma, curte os teus 4 meses de licença, com toda a tua entrega. Toda a plenitude. Porque depois vai voltar. Então, assim, eu estava indo para a maternidade na cesárea do Felipe, eu estava no telefone com uma cliente resolvendo um pepino, e isso me faz feliz. Eu não tive período específico de licença, porque advogado a gente tem muita autonomia. Claro. É que nem um PJ, na verdade, Isso. né? Então, eu Tu continuei tem o teu trabalhando. negócio. Sempre tive uma equipe maravilhosa, né? Uma retaguarda muito importante. Tive a ajuda dos meus pais e do meu marido, que ficaram aqui sempre também, meus pais do interior. Mas o fato é, eu não quis parar de trabalhar. E eu tive essa sorte de conseguir conduzir. Os meus filhos sempre também foram muito bonzinhos, né? O meu segundo filho nasceu em meio à pandemia. Foi mais desafiador. Ele nasceu prematuro, mas na pandemia, mas tudo muito tranquilo. E eu fiquei muito em casa. Sim. E o meu marido também daí não viajava, porque ninguém viajava, não viajava a trabalho. Então, assim, eu sempre fiz questão de manter a minha profissão rígida. E eu falo isso para as minhas amigas, gurias. Eu, assim, se eu tenho uma amiga próxima, eu costumo dizer assim, ó, não te desvincula totalmente. Sim. Porque os filhos crescem. É verdade. E a gente Essa trabalhar... retomada também depois é tão difícil, né? E essa tua experiência também com exemplos de mulheres que custam muitas vezes a voltar, muitas vezes acabam voltando, mas não no mesmo patamar que estavam antes de ter abandonado, né? É difícil, às vezes a idade também pesa. Então, como é importante a gente manter, e como faz parte mesmo, o trabalho dignifica o homem, não é à toa que existe esse ditado, né? A independência financeira faz total diferença também para a mulher no momento dela decidir o rumo que a vida dela vai tomar. Né? E eu acho que a própria questão da admiração, né? Com certeza. Por mais que tu tenhas um parceiro provedor, que tenha uma condição financeira e que o teu trabalho nem impacte na economia do lar, mas eu acho que a admiração, tu teres assuntos que não apenas os assuntos domésticos, tu poder colocar uma roupa, sair para trabalhar, Com certeza. tu te sentir útil produzindo, auxiliando alguém, né? Com Como certeza. tu comenta quando tu começasse a trabalhar, falando a mãe do Antônio, mãe aos 19, e como isso é bonito, porque ao mesmo tempo que tu estavas, enfim, saindo de uma maré de dificuldade, tu te sentia auxiliando outras pessoas. Exatamente. E quando a gente encontra esse propósito, que a gente une ao trabalho um propósito de vida... a gente faz de uma forma muito mais leve, muito mais fácil. E teu filho vai perceber a forma como tu trabalha, o exemplo que tu dás, né? De trabalho, de estudo. Eu sou uma pessoa que tô sempre estudando, que tô sempre trabalhando. E eu faço questão que os meus guris percebam isso. Que eles entendam... Eles admiram, né? A importância de trabalhar. E o pequeno que já lê, né? O pequenino Sim, começou a ler, é prodígio. Assim, o pequeno, o pequeno de 4? O Felipe, ele foi pro primeiro ano e ele já foi lendo. E o pequenininho, agora, ele já faz contas matemáticas, assim, absurdas. E ele já tá começando a ler. Porque ele tá com o mano mais velho. Então, a coisa do mano mais velho também, é impressionante como impacta também. Impacta muito, assim, nessa que rapidez bacana, dele, que do legal. desenvolvimento. E diga-se de passagem, a pediatra da doutora Letícia é a doutora Lúcia Dil, do Fica Tranquila Mamãe, que é a nossa convidada sem ser dessa semana da outra. Episódio número 6. Que não, ainda não foi ao ar. Ainda não foi ao ar, vai mas quando for esse aqui já vai estar ao ar. Vai estar no ar. Então já vai ter ido ao ar. Então, o episódio da doutora Lúcia Dil, que é também a pediatra da doutora Letícia. Então, só mulheres maravilhosas, magnânimas, né? Gente. A doutora Lúcia Dil que nos deu uma aula aqui também. Deu uma aula. Sobre como educar os nossos filhos. Parentalidade, né? Que ela costuma que também falar. É um ponto de vista bem interessante, assim, que também há uma mudança da visão dos pediatras em relação a como cuidar de uma criança mesmo. Assim como tá acontecendo no direito, a pediatria e essa educação... Que tudo tá mudando, né? Graças a Deus, né? Tudo tá mudando pra melhor. Mas baseado na vida real, assim. Exatamente. Olha, hoje existem telas, hoje existe o celular, hoje as crianças são hiperestimuladas, então não é como era antigamente, né? Muitas coisas, às vezes, só tem um momento de sentar à mesa para comer com os familiares, não são as 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, às vezes é um momento, então, sabe, adaptação, né, a essa realidade. Exatamente. Da sociedade tão complexa.
É muito complexo, mas eu acho que e essa educação continuada que nos trouxe a Fê também, que foi a nossa psicopedagoga fora da caixa, que a doutora também traz, o tempo todo buscando se aprimorar, se aperfeiçoar. Exatamente, estudar o que tu faz. Como é sempre importante isso. Buscar entender o que tá acontecendo na atualidade, né? Que coisa boa quando a gente encontra mulheres, Educação né, continuada. se apoiando. Sim. Como é bom, eu sempre digo isso, eu adoro ter mulheres fortes do meu lado, mas também mulheres frágeis e mulheres de todos os Porque tipos. a gente consegue impulsionar as outras mulheres. Porque nós temos que nos ajudar, né? Eu acho que foi-se o tempo em que havia essa visão de competição, de, né, adversarial entre mulheres. Nós precisamos defender essa bandeira, né, da sororidade, dessa questão de uma mulher apoiar a outra, de nós termos admirações recíprocas. Tem uma citação que vem no Instagram esses dias pra mim, que eu adoro essa citação que diz assim, você não precisa competir comigo, porque eu também quero que você ganhe. Eu mandei hoje pra uma amiga minha, eu disse, olha só, eu quero que, o meu objetivo de vida é ver tu vencer também. Exato. Tu não é uma competidora. Não é uma Exatamente, a gente não tá competindo. Tem espaço pra todo mundo. Eu quero que tu vença e eu vou ficar feliz que tu vença. Exatamente. Né? Mas é impulsionar outras mulheres. É um nível de evolução que a gente tá indo devagar, assim, é aos poucos, é uma questão estrutural que está sendo modificada. O ideal de mundo, com certeza, seria esse, né, doutora? Se nós nos apoiássemos. Isso tá acontecendo, mas acho que tá acontecendo, de repente, em bolhas, sabe? Em espaços sociais. E tão maravilhoso vai ser quando isso atingir a grande maioria das pessoas. Que a gente consiga se enxergar como uma forma cooperativa, de cooperação. Porque não é uma competição. Cooperando, a gente consegue ir mais rápido e ir melhor. E mais longe, né? E mais longe. Exatamente. Amiga, a gente tá chegando no final. Não, doutora. Mas o que é isso? Doutora, não! Não, assim, a gente tem muita pauta. Aqui tinha um monte de pergunta ainda pra doutora. Não pode ser. A doutora vai ter que vir de Ô, Rick, quanto tempo a gente já tem? 55 minutos. Nossa. Não, temos mais 5 minutos, então. Doutora, fala mais um pouquinho, então, pra gente, assim, dessa questão. Tu morar... Fala um pouquinho da tua vida. Tá. Vamos falar um pouquinho de ti. De onde tu veio, pra onde tu vai. Os teus hobbies, né? Eu vi que se vocês seguirem a doutora ali, é tão bacana o Instagram da Qual doutora. é o teu arroba? É tão didático. É @leticia.ferrarini. É muito Sigam bom, ela. porque a doutora traz vídeos, muito assim, a pauta da vida real mesmo. Acho que são perguntas que te mandam, né, doutora? Sim. São vídeos muito legais, alguns produzidos, outros a doutora tá dirigindo e tá falando com a gente. É tão legal, porque às vezes tu te encontra, parece que aquela pergunta foi feita Encaixa pra com mim, aquele assim, momento que tu tá vivendo, sabe? né? São questões muito reais. E aí, atrelado também a rotina da doutora de mãe, né? Traz os vídeos dos filhos, assim, é tão lindo tu mesclar a maternidade com a tua profissão. É a vida real, né, A vida Lizzie? real. É lindo isso. Sabes que, falando um pouco então da Letícia, assim, e eu fico tão feliz de ouvir isso de ti, uma mulher que eu admiro tanto, porque quando eu comecei a advogar e por muitos anos trabalhei num escritório com um advogado muito conhecido, mas quando eu quis ter o meu nome, né, a Letícia Ferrarini, advogada, eu, obviamente, que enfrentei desafios, porque eu comecei muito jovem. E nós, mulheres, a gente sabe que a nossa capacidade, ela tem que ser duplamente comprovada, né? Especialmente quando é uma mulher bonita, né? Ela tem que Porque provar que dentro dessa cabeça linda existe um cérebro Existe um muito... cérebro pensante, uma mulher Exato. dedicada, devotada, estudiosa, competente, comprometida, responsável. Eu escuto muito isso por ser mais nova, por ter sido mãe nova. Isso, então assim, esses desafios sempre existiram, mas eu sempre fiz questão e por um determinado tempo, mas foi curto, tá, gurias? Eu tentava me esconder daquilo que é a minha essência de ser uma mulher vaidosa, de ser uma mulher que gosta de se vestir bem, que gosta... E eu usava óculos, cabelo amarrado, roupas Mas foi por um discretas, período pra sobreviver. pra tentar, assim, provar algo. E hoje em dia, que bom, né? Eu me sinto segura. Eu sei da minha potência. E eu sei que nada aconteceu, assim, de forma gratuita. Foi tudo com muito esforço, com muita dedicação. E hoje ainda assim eu sou, né? Mas eu realmente acredito e vejo o quanto há um engajamento de pessoas que me procuram como advogada por já me conhecerem como professora, ou do Instagram, ou da academia, ou da escola dos filhos, porque a vida é isso. Eu posso, sim, ser uma excelente profissional, e sou, com toda a entrega que o meu cliente precisa, mas eu sou
tão excelente quanto eu sou profissional, eu sou mãe e eu cuido de mim. Então, sim, Lisier, eu sou uma pessoa que tem uma rotina, assim, bem acelerada, mas eu gosto disso, né? Eu faço atividade física diariamente, às vezes até 2 vezes por dia. Eu costumo dizer, olha, eu nem conto muito isso com detalhes. Eu brinco com as minhas amigas. Eu não conto isso muito com detalhes, porque a pessoa vai achar que eu não sou muito normal. Mas de normal, nem todo mundo é, Mas né? Mas quem é normal, né? É quase como uma terapia, né, doutora? Pra mim é terapêutico, Né? tá? Então, assim, gurias, pra mim, o exercício físico, a atividade física, é uma forma de regular a minha ansiedade. Então, eu não tomo remédio pra dormir, eu não tomo... Mas eu sou ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho uma demanda muito grande profissional. E o exercício físico, então, é uma coisa que é com certeza terapêutico pra mim. Então, eu tenho um vício no exercício físico, e isso é ótimo, né? Não, com Porque aí certeza. a gente se mantém saudável, jovem, Com e certeza. tá tudo certo. Então, E disposta, porque às vezes tu tá meio cansada, esgotada emocionalmente, né? Enfim, o cérebro tá... Mas aí tu vai lá, tu gasta energia, mas aquilo te dá uma... potencializa a tua potência, assim, te projeta. Exatamente. Então tu volta pra casa com todo vigor, né? Ou vai pro trabalho com todo vigor, que coisa boa e isso. eu costumo dizer assim, pra encerrar, né, gurias, que nós somos uma coisa só. Então, assim, não tem como tu seres uma péssima mãe e uma boa profissional, ou vice-versa. A gente tem que se entregar naquilo que a gente deseja ser, na nossa essência, buscar a nossa felicidade, o nosso padrão de bem-estar e fazer. Então, Sem assim, medo eu costumo de dizer julgamento, isso. né? Então, eu acho que a disciplina, nada é fácil, né? Tem coisas que são mais desafiadoras, outras não. E eu acho que eu gosto mesmo de mostrar isso. Então, seja a Letícia lá com as mães dos colegas dos meus filhos, seja a Letícia com os seus clientes, a Letícia professora, eu gosto de trazer muito essa coisa assim, ó, somos todos reais e múltiplos. E nós podemos desempenhar todas as nossas funções com maestria. E eu acho que esse olhar genuíno e essa forma de ser genuína que a doutora Letícia nos traz é que faz com que tu cresça, que tu seja reconhecida, doutora, porque a gente só convence quando a gente tá convencido. E tu é uma pessoa claramente convencida do teu propósito, né? E isso que também que nos fez te convidar, porque a gente acredita muito no que tu nos diz, né, do que tu nos traz, e eu acho que, com certeza, tenho certeza, que esse programa com a doutora Letícia vai elucidar, vai iluminar muitas mães, muitas mulheres, muitos com pais certeza. também. Nós temos uma audiência também de homens. De homens, é verdade. E é uma honra te ter aqui conosco. Vamos de novo falar do teu arroba para as pessoas, para ficar com esse gostinho de quero mais. Eu adoro, siga. Arroba Letícia.Ferrarini. A doutora que tem um escritório aqui e que também presta serviços aí na área da família, né, doutora? Tu presta serviço só pra Porto Alegre ou pro Brasil todo? Não, a gente atua... a tecnologia hoje nos permite isso, né? Então, nós atuamos de forma remota e hoje as audiências, enfim, muita coisa acontece de forma virtual. Então, eu atendo tanto de forma presencial no meu escritório, que fica no bairro Menino Deus, como também por videoconferência e com atuação. Então aí, mamães do Brasil. Raiz, ela vai até o... Eu vou no interior, ela né? Eu vou de as barreiras, ônibus. exato. Que legal, que bacana. É uma mulher posto guerreira. lá os meus vídeos Isso dizendo, mesmo. olha aqui, acho que é só glamour. Não, eu tô aqui isso no aí. ônibus à 1h da manhã. É pé no barro, é pé na areia. Voltando, fazendo diligência no interior, na Que fazenda. legal, Não doutora. tem problema, é isso aí. Ai, que bacana. Agradecer também os estúdios como nossos parceiros, nossa casinha que a gente ama. Muito obrigada, doutora, por ter vindo no Mãe Pode Tudo. Com certeza, esse episódio vai ajudar muitas mulheres, muitas mães. Amém. Beijo, gente. Até a Tchau, próxima.